Aula aqui eu vou mostrar como que eu faço para criar os públicos com base nas redes sociais e públicos de clientes compradores, pessoas que já compraram da nossa empresa, a partir de listas de clientes que a gente já tem. Então aqui eu vou estar sempre no portfólio, e vou ver aqui no canto esquerdo, em públicos. Como essa conta é nova, não tem nenhum público criado. Então esse público que eu vou criar, esse público vai ser da conta 1. Se eu tiver conta 2, conta 3, conta 4, cada vez que eu for usar uma conta eu tenho que criar um público diferente. Uma vez criado, eu posso compartilhar entre as contas, mas o Meta pede um tempo de uso da conta para poder compartilhar os públicos entre elas. Então aqui eu vou criar um público personalizado para a conta 1. Existem três tipos de públicos. Os públicos salvos são públicos que a gente cria dentro da própria campanha. Se eu clicar aqui, eu vou ver o público que eu criei por lista. Na aula anterior eu mostrei como que eu criei esses públicos. Eu posso criar outros tipos de público salvo aqui. Eu dou nome ao público. Público 1, por exemplo. E dentro desse público 1, eu posso escolher a idade mínima. Eu posso escolher o idioma que essas pessoas falam. Qual a idade máxima? Por exemplo, eu quero que esse público aqui tenha até 43 anos, somente mulheres, e tenham interesses em viajar. Não, aqui é para excluir o público que já existe. Na verdade, aqui embaixo, ó. Público de viagem, pessoas que têm interesses, ó. Interesses. Quando eu coloco aqui pessoas que têm interesses, no mundo todo aqui eu tenho 1.176.000.000. Aliás, 1.176.000.000 de pessoas no mundo todo. Quando eu segmento para o Brasil, esse público cai para 50 milhões de pessoas. Em média aqui, de 42 a 52. A 50 milhões. Nessa faixa etária. Então eu posso criar um público, por exemplo, e nomear ele aqui. Esse público aqui é o público que tem interesse em viagem, de 25 a 43, não lembro, acho que foi isso que eu coloquei. Isso, de 25 a 43, mulheres. Aí eu venho aqui, mulheres com interesse em viagem. Então eu vou criando os públicos, esses públicos vão ficando salvos aqui na conta. Eu posso usar esse público depois para usar a campanha, dentro de campanhas. Mas não é isso que eu vou criar nesse primeiro momento. Eu vou cancelar aqui. O que eu quero criar é o público personalizado. Posso criar vários tipos de públicos e ele pergunta aqui quais são as minhas fontes. Se eu tiver um site, eu vou pegar pessoas que acessaram páginas, determinadas páginas, que foram até o checkout, ou que compraram alguma coisa, que acessaram a página de obrigado, por exemplo. Aqui, lista de clientes, eu posso criar um público carregando uma lista de pessoas que já interagiram com a minha empresa. Nesse primeiro momento, eu vou criar aqui de perfil do Instagram. Por isso que é bom a gente conectar o perfil dentro da página, porque eu consigo vir aqui. Nesse caso, a gente não tem nenhum perfil conectado aqui na página, porque o Garcia aqui, o Jean, ele... eu não conectei nenhum perfil aqui dentro da página. Eu só mostrei como faz. Eu vou pegar aqui um, um outro gerenciador que eu tenho, de uma moça que trabalha com a gente. Eu vou vir aqui em públicos. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um público personalizado no Instagram. E aqui já aparece o Instagram dela. Eu vou selecionar o Instagram da pessoa. E aqui eu posso criar vários tipos de público. Pessoas que interagiram com essa conta profissional. Aqui ele inclui pessoas que acessaram o perfil, executaram uma ação no post ou no anúncio. Quando a pessoa curte, comenta, salva, compartilha, faz qualquer coisa no anúncio ou no post, ele cai dentro desse público personalizado. Aqui, ó. Eu posso escolher aqui 365 dias. Em breve aqui vai alterar o máximo de retenção de público, vai ser de 720 dias, que vão ser de 2 anos. Né, 730 dias. Acho que a partir do dia 18 de maio. Daqui 1 ou 2 dias vai atualizar. O Meta vai atualizar isso. Por enquanto, o máximo aqui que eu posso pôr é 180, que são 6 meses. Então eu vou nomear aqui esse público, a descrição dele, só para mim me organizar aqui. São pessoas que interagiram com essa conta profissional nos últimos, aliás, 365 dias é o máximo. Vou colocar aqui pessoas do Instagram nos últimos 365 dias. E aqui eu vou criar um público dessas pessoas. Feito isso, eu vou criar um público semelhante desses meus clientes. Pessoas que já foram até o meu Instagram. Já conhecem minha marca, já conhecem minha empresa, meu produto. Então eu vou criar um público semelhante, porque aí o Meta entende que pessoas que já foram até o meu Instagram têm determinados comportamentos, determinados interesses. Quando eu peço para ele criar um público semelhante a esse público personalizado, ele já sabe quem que é quem. Ele pergunta aqui onde que está esse público. Eu quero que o público esteja no Brasil.
E aqui ele me dá a opção de criar vários públicos. Se eu colocar 6, ele vai criar vários públicos, cada um com 1.680.000 pessoas, de 1%, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Então aqui, inicialmente eu vou criar um público de 1%. Eu posso ampliar o tamanho do público aqui, vou colocar aqui 16.800.000 pessoas, porém fica um público muito amplo. Quanto mais longe da base, menos semelhança tem nos interesses, nos comportamentos. Então, eu vou criar esse público de 1.680.000 pessoas, que eu acho que já está bom para mim trabalhar com um público desse dentro de um conjunto de anúncios. Vou criar um público semelhante. Pronto. Aqui eu tenho o semelhante e o personalizado. Se eu tentar excluir esse público personalizado, ele não permite, porque o público personalizado, ele é dono de um público semelhante. Primeiro, eu precisaria excluir o público semelhante para depois excluir o público personalizado. Então, agora eu vou criar aqui um outro público de pessoas que acessaram a página do Facebook. Aqui é o mesmo esquema, eu vou procurar a página aqui dessa conta, todos que interagiram com a página, a descrição aqui, página do Facebook nos últimos 365 dias. Vou criar um público base e aí a partir dele eu crio um semelhante. Pessoas que estejam no Brasil, 1%. Aqui eu posso criar vários tipos de público, de 1, de 2, de 3, de 5, de 10% e testando, vendo qual que mais funciona dentro do conjunto. Quando eu venho aqui em Type, eu clico em personalizado, eu vejo os dois públicos que eu tenho, ele está preenchendo aqui, eles vão procurar essas pessoas. Já vai estar aparecendo aqui quantas pessoas tem no público. E eu tenho um público semelhante. Está em preenchimento também, mas já está disponível para usar, porque eu já posso usar ele lá dentro da campanha. Antes de usar esse público, eu vou criar mais um público personalizado de vídeo. São pessoas que visualizaram pelo menos 75% do vídeo. Porque eu entendo assim, que quem visualizou 25% do meu vídeo, que eu postei tanto no Instagram quanto na página, se a pessoa assistiu só um pouquinho e saiu, ela não tem tanto interesse no meu conteúdo quanto quem assistiu pelo menos 75%. Então eu vou selecionar esse público aqui, de 75%, dar um clique fora aqui, e 365 dias eu vou colocar aqui todos os vídeos, porque eu sei que essa página aqui trabalha com o mesmo produto. Então todos os vídeos que foram postados na página e no Instagram são do mesmo produto. Então eu vou colocar aqui 75% do seu vídeo e ele não permite criar. Eu preciso dizer pro Facebook aqui, pra Meta, quais são os vídeos. Tem que selecionar os vídeos. E aqui eu vou procurar a página. Aqui eu tenho todos os vídeos da página. Aqui eu tenho visualizações de vídeo. Eu vejo aqui quais vídeos que tiveram mais visualizações. Aqui eu posso mudar de página e procurar alguns vídeos que tiveram bastante visualizações. Esse aqui, por exemplo, no Instagram ele gerou 1.171 views. Esse outro gerou 5.574. Tem um aqui que está muito bom. 18 mil. Deu um bug aqui no Facebook, eu não sei o que aconteceu. Vamos voltar. Todos os vídeos. Criar esse trecho aqui. Vou selecionar os vídeos. Só tem 4 páginas. Eu vou pegar esses vídeos que estão com mais visualizações. Eu marco ele aqui. Ele vem para a lateral direita aqui. E ele vai somando as pessoas que visualizaram os vídeos. Esse é um aqui que está sem título. Foi postado no final do ano agora. Consigo dar um play nele aqui para ver. Ele não tá dando para visualizar nada. Não sei se ele foi excluído do Instagram. Mas eu vou marcar para tentar pegar esse público aqui. E aqui eu posso mudar para conta profissional do Instagram. E eu vou procurar aqui o Instagram dela. Eu tenho muita conta conectada no meu perfil. Ele aparece todas as contas aqui. Viagem com Arielle. Aqui eu posso ir marcando os vídeos que tiveram bastante visualizações. Todos eles têm, eu vou marcar tudo aqui. Mudar de página. Com isso eu vou dando mais dados para o algoritmo entender quem são as pessoas que visualizaram meus vídeos. 75% deles, pelo menos. Quando eu crio esse público base e crio um público semelhante, aqui tem um de Petra, com 26 mil views. Eu crio um público semelhante desse pessoal aqui, o algoritmo entende o interesse que ele tem, o tipo de comportamento. De repente são pessoas que costumam viajar bastante, já que ela vende viagens. Esse aqui não tem nem visualizações. Ela vende viagens, então esse público tende a ser muito bom.
Quanto mais antiga a conta, quanto mais vídeos tiver na conta, melhor. Por isso que é fundamental estar postando no Instagram, com a página conectada ao Instagram, porque quando posta no Instagram já aparece na página o vídeo, então você ganha público de maneira orgânica, sem ter que investir com tráfego pago, às vezes ele só usando hashtags no vídeo, com base no texto e tal. Se um vídeo desse aqui viraliza, você ganha muita visualização e você ganha muito público, base, para poder criar um semelhante. E a partir desse semelhante, esse público semelhante pode te trazer muito resultado. Nós temos 54 vídeos selecionados da página do Instagram e da página do Facebook, né? Da conta do Insta. Vou confirmar, selecionei todos os públicos aqui, todos os vídeos, aliás, e vou criar esse público e vou criar um semelhante de pessoas que estão no Brasil, 1%, e tá criado. Agora que eu vou criar o último público, personalizado, com base em lista de clientes. Aqui ele mostra que precisa quais são os identificadores. Eu tenho a lista aqui que contém e-mail, telefone, o nome das pessoas. Eu vou avançar. Ele fala que tem que ser um arquivo CSV ou TXT. Eu já tenho aqui no meu computador esse arquivo de compradores.csv. Eu jogo aqui essa lista. Eu coloquei aqui compradores 17/4, que foi o dia que eu atualizei a lista. Se eu atualizar novamente, eu altero a data. Para mim ter uma organização interna, eu vou marcar aqui embaixo e vou avançar. Aqui ele está dizendo que não compreende que esses nomes são nomes na coluna. Então eu vou marcar aqui e vou pedir para ele fazer a correspondência, entendendo que isso aqui são nomes. Pronto, ele já correspondeu. O de cima é nome, de baixo é telefone. Com isso ele vai criar os públicos personalizados. Ele cria um público personalizado e a partir daí eu vou criar já um público semelhante de 1% de pessoas que estão no Brasil. Isso. E é isso. Então agora eu tenho 4 públicos personalizados para usar nas minhas campanhas, para fazer um remarketing. Esse eu posso fazer remarketing. Eu posso usar esse aqui para fazer campanha de público frio, para buscar novos clientes. Então vou finalizar por aqui essa parte de criação de públicos.